E a princípio quero agradecer a todos que estão participando, tanto presencial como virtual, a nossa palestra, o Dr. Salomão vai expor daqui a pouco, e o tema é assédio moral no ambiente de trabalho. Né? A SEMA promove nesta quarta-feira, 31 de julho, com participação presencial e remota, uma palestra com o Dr. Antônio Salomão Brito Leitão. Na ocasião, vamos debater sobre assédio moral no ambiente de trabalho. Salomão Brito é advogado, graduado pela Universidade Federal do Ceará, especialista em Direito e Processo do Trabalho, Direito Previdenciário e Tributário. Atualmente é assessor jurídico das seguintes entidades de representação classista: Sindicato de Servidores do Instituto Federal do Ceará, Sindicato dos Professores da Universidade Estado do Ceará, Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Têxtil e Sindicato dos Motoristas de Aplicativos e Sindicato dos Bancários. Bom, a proposta desse projeto da SEMA é promover todo final do mês um ciclo de debate com temas de relevância de interesse dos ematencianos neste sentido. Iremos começar esse tema assédio moral no ambiente de trabalho, mas no próximo mês nós vamos estar aqui novamente com outro tema que a gente acha que seja importante para que a gente possa realmente crescer nesse entendimento que às vezes nos falta um pouco mais de conhecimento. Nosso conhecimento é em áreas bem diferentes, bem distantes, e quero antecipadamente aqui agradecer o Dr. Salomão pela disponibilidade que ele teve de vir aqui conversar conosco aqui. De férias, viu? De férias, né? Está de férias, mas está trabalhando. De férias, trabalhando nesse momento. Obrigado, Dr. Salomão. A SEMA agradece e nós, ematencianos, também da mesma forma. Boa tarde a todos e todas, presentes fisicamente, virtualmente. Primeira coisa é parabenizar, né, pela iniciativa. Para além de cumprir o acordo coletivo de trabalho da categoria, é um momento fundamental de entendimento. Né, de um tema tão relevante, é fundamental que a gente entenda ele para saber como se portar. Inicialmente, é fundamental que a gente entenda qual é a definição de assédio moral. O assédio moral é uma espécie de um gênero maior. Qual é esse gênero? O dano moral. Né? O que é o dano moral? É qualquer ato de natureza ilícita que ofende o patrimônio seu, que não é material, né? Que não se consolida em objetos, em valores ou algo do tipo. É um chamado dano extrapatrimonial, né? Porque ofende muitas vezes o âmbito subjetivo do indivíduo. Tá? Então, qual é a diferença do dano moral para o assédio moral? O dano moral é gênero, no qual o assédio moral é uma espécie. É algo extremamente específico, é fundamental que a gente tenha noção dessa distinção. O dano moral ele pode se concretizar de diversas formas, né? Por meio de um adoecimento psíquico, por meio de uma ofensa à imagem da pessoa, à sua honra objetiva. Existem diversos tipos de concretização do dano moral. O assédio moral é algo pensado. O que é o assédio moral? É aquele dano moral institucionalizado. É algo que o ato ilícito deixa de ser um ponto isolado, uma, duas ou algumas vezes, e passa a integrar a rotina moral do indivíduo. É como se o objetivo de apequenar, de constranger, de humilhar o indivíduo passasse a ser uma política da empresa, do patrão. Então, é um conjunto de atos. O assédio moral tem como principal característica essa habitualidade. Por isso que uma grande dificuldade que os trabalhadores têm de fazer prova é justamente isso, comprovar que é algo contínuo. Né? Então, como ele se manifesta? É fundamental que a gente tenha essa noção, porque é a principal dificuldade que nós enfrentamos, como o assédio moral se manifesta. As pessoas acham que é apenas por atos, por palavras, mas muitas vezes ele também se manifesta por posturas de omissão, de isolamento.
você retirar o trabalho do indivíduo, fazendo com que ele deixe de se sentir útil perante seus colegas e a sociedade, é uma plena forma de assédio. Você isolar ele no seu ambiente de trabalho, de modo de não entregar mais poderes que outrora ele tinha, ou tarefas que, assim como seus colegas, ele deixa de ter, é uma forma de perpetrar o assédio. A exposição de condutas que ainda estão sendo analisadas no âmbito administrativo, como por meio de um PAD, de um inquérito ou algum tipo, e tornar isso público, de forma a ofender a imagem do trabalhador, é uma plena forma de assédio. Então a gente tem que deixar de ter em mente que assédio é apenas o grito, a palavra mais alta, a implicância diária, mas também as posturas de omissão, de silêncio eloquente, né, que tendem a prejudicar o trabalhador. Então, o grande desafio que nós temos hoje é identificar, porque a lógica do assédio, o assédio é feito justamente com esse objetivo, de que o indivíduo não consiga se defender, ele não consegue sequer entender. Ele passa a estar num posto que, em razão dos atos do patrão, ou às vezes de um par, ele se coloca numa situação, muitas vezes, de achar que é o culpado daquilo tudo. Aí, em razão disso, ele não identifica que o que está acontecendo é algo ilícito, tampouco ele consegue se movimentar no sentido de evitar ou contrapor essa postura. Quais são as principais consequências, né, do assédio moral? A principal delas, sobretudo, é a saúde. Né? Qual é a obrigação do patrão? É garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável para todos. Tá? Eu não sabia. O patrão não sabia que isso estava acontecendo. Ele tem a obrigação de saber, sob pena de responsabilização. Então, o que é a doença ocupacional? É aquela que, se não foi criada pelo trabalho, pelo menos ela foi agravada em razão do trabalho. Tá? E uma das consequências do assédio moral é justamente o adoecimento psíquico. Tá? Então, um dos tipos de doença ocupacional hoje mais comuns e decorrentes do assédio é o chamado burnout, né, que é justamente esse esgotamento profissional. O indivíduo, ao lembrar do trabalho, a se recordar do caminho percorrido, a ter qualquer edição, propaganda, qualquer coisa, isso já causa um pavor a ele. Ou seja, é o total esgotamento oriundo e decorrente do contrato de trabalho. Então, esse é o ápice do adoecimento psíquico. Né? Quais são as consequências da identificação de uma doença ocupacional? Se esse link, se essa vinculação entre trabalho e adoecimento for de fato constatado, o trabalhador tem direito à indenização por danos morais, à indenização por danos materiais, em sendo o caso, a depender do seu contrato de trabalho, manutenção de um plano de saúde. No âmbito penal, gente, o que é que a gente tem associado ao assédio moral? Existem três figuras que são constantemente confundidas na internet, no nosso cotidiano, é bom que elas estejam aqui bem esclarecidas. Qual a diferença entre injúria, calúnia e difamação? Tá? Esses três tipos são crimes, tá? No Código Penal, passíveis de prisão e tal. Então, fundamental que a gente possa distinguir, inclusive, para saber como atuar em cada um. O que é a injúria? A injúria ocorre quando o praticante do ato ilícito, no caso que a gente vai abordar sempre como na qualidade de empregador, ele tenta ofender a sua subjetividade, como você se sente como indivíduo, a sua dignidade. Tá? O objetivo é atingir pessoalmente você. Um xingamento, uma desqualificação. E aqui a injúria não necessariamente tem que ser transmitida a terceiros. Basta atingir você. Você é um funcionário M, você é um P. Como você se sente como indivíduo. Isso é crime. A difamação, de outra banda, ela não tende a atingir apenas a sua honra subjetiva, mas a sua honra objetiva. O que é isso? É como a sociedade viver, como seus colegas de trabalho, os demais indivíduos que você está inserido enxergam. Então, a difamação, necessariamente, ela tem que ser transmitida, aquela informação, a terceiros. Seja uma pessoa, seja no grupo de WhatsApp, seja numa rede social, seja numa roda de fofoca no intervalo. Então, o objetivo é atingir como a sociedade enxerga. Né? Então, a difamação é quando algo que atinge a sua imagem é transmitido a terceiros.
A calúnia é uma espécie de difamação ainda mais séria, porque é quando ela é transmitida a terceiros e decorre de uma imputação de crime. No entendimento, por exemplo, do centro público, você é corrupto, você pratica o peculato, você não faz as suas atividades, você prevarica. Quando você está imputando ao terceiro crime e faz isso de forma a transpassar essa informação para terceiros. Essa das três é a mais grave. Então a injúria necessariamente pode ser voltada apenas para você, para atingir como você se sente, a sua honra subjetiva. A difamação e a calúnia atingem a honra objetiva, que é como a sociedade livre. Sendo que a calúnia é mais grave, porque é quando ele entrega um crime que você não praticou. O assédio sexual, gente. O assédio sexual, para além de ser uma conduta passível de penalização no âmbito civil, laboral, ele também é um crime, tá? É fundamental que a gente entenda como ele ocorre. O assédio sexual necessariamente exige uma hierarquia, em razão do cargo, da função, do emprego da pessoa. Então, qualquer conduta que tenha o objetivo de constranger o indivíduo para lhe satisfazer sexualmente, pode ser enquadrado aqui nesse tipo penal específico de assédio sexual, que também é passível de penalização no âmbito criminal. Então, o assédio sexual muitas vezes se manifesta por meio de piadas no ambiente de trabalho, convites insistentes, inoportunos, brincadeiras. E mais uma vez, uma das características dele é justamente fazer com que a pessoa não tenha como se defender. Porque ela está inserida naquele ambiente, muitas vezes depende daquela pessoa. Então, mais uma vez, para além de ser um ilícito trabalhista, que a gente está tratando de um crime, tá? Passivo de reclusão, de prisão. Outra forma do assédio moral se manifestar é por meio de processos administrativos internos que tendem a supostamente analisar posturas do indivíduo. Né? Para os servidores públicos, né, existem os pares. Né? E antes dos pares existem as sindicâncias. Então, muitas vezes, o que é que se faz? Se inicia um processo, um procedimento administrativo para apurar uma suposta conduta ilícita desse trabalhador e se senta em cima dele. Se deixa ele adfinido para sempre, como se fosse uma possibilidade de punição, uma carta coringa. Olha, se você não fizer o que eu quero, a gente pode reabrir isso aqui para tentar lhe penalizar. Então, qual seria o instrumento jurídico, né, para contrapor isso? É uma mandado de segurança. Se existe um procedimento administrativo contra você e que ele não tem fim, ele está sendo utilizado pelo seu patrão para lhe perseguir, é sim a possibilidade de identificação e indenização por danos morais. O que fazer, gente, diante de todas essas circunstâncias, né? Todas essas possibilidades? Primeiro delas, ter comunicação. Comunicar quem? É fundamental que vocês façam prova de qualquer postura de assédio moral identificado no ambiente laboral aos seus superiores hierárquicos. E se for quem pratica, for o superior hierárquico, comunique ao imediato superior dele. Se for o máximo, comunique a todos os possíveis de forma escrita. Tá? Então, se a entidade tem uma ouvidoria, se a entidade tem um departamento de recursos humanos, para além de como fazer essas comunicações que são pertinentes, também comunicar aos chefes, né? As pessoas que têm os cargos de gestão, uma fidúcia maior entregue pelo patrão. Por que isso? Porque se você comprova que estavam cientes e eles não fizeram absolutamente nada para resolver esse problema, para resolver o ilícito, seja iniciar um procedimento para identificar a postura disciplinar daquela pessoa que está praticando o assédio, seja de retirar do ambiente de trabalho e colocar em um ambiente seguro, seja promover algum ato que resolva isso, isso aumenta ainda mais a responsabilidade do empregador, do patrão. Então, a primeira coisa é isso, fazer comunicação de todas as formas possíveis, de preferência por e-mail, né? Que aí vocês vão ter uma prova documental de que de fato vocês comunicaram e absolutamente nada foi feito. Qual é o objetivo disso? Comprovar a responsabilização em ciência do empregador. Segundo, produção de prova. Comunicou, produz prova. Quando a gente fala em adoecimento psíquico, é fundamental que a gente deixe essa imagem preconceituosa de não procurar médico.
né, e não se afastar, querer ser um super-homem. Então, procurar um médico explicar não só o que está sentindo, mas também a origem disso, para que se produza prova documental e técnica de que existe um link entre o adoecimento e o ambiente laboral, né, a fim de que a gente comprove aquilo que a gente viu, que é justamente a identificação de uma doença ocupacional. E todos os demais meios de prova possível, né? Mídias, manter uma boa relação com seus colegas de trabalho, a fim de que possuam eventual necessidade de prova testemunhal, enfim, todas as possibilidades de prova possam se identificar. E o terceiro é procurar assessoramento jurídico. Por quê? Decorrente de tudo isso aqui, existem várias possibilidades. Primeiro, indenização a título de reparação pelos danos morais sofridos. Independente de ser um ato único ou de se configurar um assédio, havendo aquela eventualidade, isso tudo são posturas que devem ser reparadas a título de indenização por danos morais. A indenização por danos materiais é que, para além de atingir o seu patrimônio extra, os seus bens extra-patrimoniais, também atinge os seus bens materiais, né? Quando, por exemplo, você tem que ter gastos com a sua saúde, quando, em razão do seu adoecimento, você diminuiu a sua capacidade de trabalho. Então, tudo isso é passível também de indenização. A obrigação de fazer, você também pode exigir isso judicialmente. A obrigação de fazer, o mais comum aqui é o que? A alteração do seu ambiente de trabalho. Se ele está lhe adoecendo, você pediu uma remoção para outro ambiente. Ou pediu imediata responsabilização e afastamento daquele que lhe acomete desse risco. Então, é outra possibilidade, para além da reparação pelo dano, é a correção do seu ambiente de trabalho. Tá? Sobre o âmbito penal, comunicação às autoridades policiais, né? O famoso boletim de ocorrência. Então, se algo é tipificado como crime, ou pelo menos pode ser em tese identificado no ambiente laboral, não se eximir de fazer essa comunicação por meio de boletim de ocorrência. Eu citei os procedimentos administrativos, né, disciplinares internos que buscam penalizar ou pelo menos perseguir o indivíduo, né, ficam lá para sempre existindo esse tipo de possibilidade de aplicação de pena. Como eu falei anteriormente, o que é que se pode fazer juridicamente? É o mandado de segurança, exigindo o trancamento desse procedimento, já que já transcorreu um prazo completamente desproporcional e ele passou a ter um escopo exclusivamente persecutório. E nos casos mais graves, por óbvio, reversão de justa causa, rescisão indireta. Rescisão indireta é o quê? É quando o patrão não cumpre o contrato de trabalho. Ou seja, pode o empregado, caso seja de seu interesse, exigir uma demissão com pagamento de todas as verbas rescisórias. Isso também pode ser uma possibilidade. Então é isso, gente. Eu fiz aqui alguns apontamentos iniciais, eu abro mais para perguntas, questionamentos que porventura vocês tenham, tanto de forma remota como presencialmente. Fazer o microfone, porque só faço, porque senão o pessoal está lá e escuta. Queria fazer uma observação um assunto de tão importância como esse. Pouca gente aqui, mas tem também a distância, né? Eu queria que você fizesse uma análise. Eu sou o ouvidor aqui da empresa. Existe muito assédio moral aqui dentro da empresa, mas eu tenho uma sala isolada e posso receber presencialmente, com sigilo, e são poucas ocasiões que funcionários daqui que sofrem assédio moral, que por medo, eu queria que você analisasse, e existe por medo, eles não vão denunciar na ouvidoria, que é o primeiro passo do contato do cidadão, é com a ouvidoria, porque a ouvidoria faz o elo entre o cidadão e o Estado. Eu queria que você fizesse uma análise sobre isso. É o Paulinho. Pronto, perfeito esse questionamento, né? Para que a gente possa desenrolar ele, responder de forma correta, é fundamental que a gente deixe de julgar o indivíduo e passe a entender qual é a situação.
A situação é o quê? Que muitas vezes ele está inserido, né, nesse contexto de assédio, e das duas uma. Ou ele não entende e se sente culpado, ou caso ele entenda, ele tem medo. Então a primeira coisa é o quê? Desconstituir esse medo. Quais são as possibilidades, quais são as decorrências de que ele vá na ouvidoria e se resguarde o sigilo plenamente? Quais são as restrições que ele teria e condicionamentos que ele teria especificamente no seu ambiente laboral? Nesses casos, é fundamental que sim, seja mantido o sigilo, como foi dito, até porque um dos receios, grandes receios que se tem é justamente que essa exposição aumente a perseguição. Então, esse tipo de momento que nós estamos tendo aqui, né, que querendo ou não é pedagógico, é de compreensão, é de entendimento, é também de estímulo, que a gente possa romper essas amarras desses receios e utilizar os mecanismos institucionais para resolver essa situação. Então é fundamental, sim, a consolidação de uma ouvidoria, de que os trabalhadores sintam-se próximos dessa ouvidoria, seguros e encorajados a procurá-la. Porque se nada for feito, uma das principais tendências do assédio é que ele se agrave. E se agravando, vai atingir ainda mais sua saúde. E o adoecimento psíquico, nesse caso, é quase inevitável. Então, se resolve pelos mecanismos institucionais, inicialmente internos, e, em sendo caso, posteriormente pelo via jurídico, né? E sendo necessário para a via judicial, mas como foi bem apontado, havendo uma solução no âmbito administrativo interno, evitando-se ir atrás do Poder Judiciário, perseguir longos processos judiciais em razão disso, esse seria o melhor das soluções. Tá? Então, primeira coisa é compreender que, de fato, está acontecendo e você não é o culpado pelo assédio, e sim a outra parte, seja o seu par, seja o seu superior hierárquico, fazer a comunicação cabível aos órgãos e aos departamentos institucionais internos responsáveis por isso. Virtualmente, gente, alguém quer se manifestar, algum questionamento, alguma ponderação, alguma crítica? O chat não tem uma pergunta. Levantaram a mão. Se quiser falar, tem que ligar o microfone. Mas Eles ligam lá. Se alguém quiser se manifestar, a gente pode ligar o microfone, tá? Se o respectivo aparelho. tem? Não, para a falação, eles não fazem. Tem a pergunta, deixa. Eu me chamo Fernanda, trabalho aqui no Centro Gerencial e eu gostaria de colocar aqui, assim, como esse assunto é oportuno, né, e está muito ligado às nossas relações de trabalho e que às vezes a linha é muito tênue. Por que eu digo isso? Porque o fato da gente, no caso aqui da Emates, a gente ter uma convivência de longos anos, né? O quadro de pessoal mais antigo já se conhece, já convive há no mínimo 40 anos, por aí a mais, né? E eu percebo muitas vezes algumas brincadeiras pejorativas que, no meu ponto de vista, eu considero assédio moral. Aí, o que acontece? São apelidos, são brincadeiras assim que, a mim, se fossem dirigidas a mim, eu ficaria ofendida. E muitas vezes os colegas levam também na brincadeira, né? Outros não têm coragem de denunciar, porque não sabem nem que aquilo é um assédio moral, né? Então, assim, eu estou fazendo essas colocações porque a gente observa, eu convivo mais aqui do Centro Gerencial,
E tem muitas brincadeiras que eu acho desagradáveis, né, entre colegas. No meu entendimento, eu acho pejorativas. E eu acho que não agrega e não às vezes a pessoa quer ser engraçada, quer ser, você é meu amigo e eu posso te chamar do que eu quiser. E não é por aí, né? Então, assim, por isso que eu digo que a linha é muito tênue. Muitas vezes a pessoa continua levando na brincadeira, mas tem situações que, no meu entendimento, são desagradáveis e eu considero assédio moral. Pronto, as brincadeiras, né? Essa zona cinzenta entre a amizade e o desrespeito. Então, é mais uma forma de manifestação, não só do assédio sexual, mas também do assédio moral, propriamente dito, né? Que são posturas que tendem a diminuir o indivíduo no seu ambiente de trabalho, tendem a lhe constranger, ainda que minimamente, que as pessoas muitas vezes não sabem como reagir ou dar um limite. Sobretudo quando isso acontece de forma descendente, né? De um chefe para um subordinado. Então, a reflexão que deve ser feita é se de fato essa brincadeira é saudável ou se ela ofende, ainda que minimamente outra pessoa. Ou se ela não ofende naquele momento, se ela é potencialmente ofensiva. Porque a depender do momento, ok, uma brincadeira comigo hoje eu posso levar tranquilamente, mas amanhã, a depender do meu estado anímico, pode ser que não. Então, o que deve ser incentivado aqui é a reflexão. E muitas vezes uma postura reativa, né, do outro indivíduo, de que de fato ele responda, não vou mais tolerar. Ou, a depender do caso, se não há um clima institucional para isso, que isso seja levado ao superior hierárquico. Porque, mais uma vez, é a obrigação do empregador garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável. Se ele tem ciência que esse tipo de brincadeira está acontecendo, é a obrigação dele chamar os envolvidos para que isso deixe de existir, tá? Essas situações potencialmente lesivas, sobretudo quando se envolve minorias. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a qualquer tipo de brincadeira, sobretudo discriminatória. Então, mais uma vez aqui a gente reforça o quê? A necessidade de comunicação. Se for entre pares, comunique a chefia. Se veio da chefia, comunique a sua chefia imediatamente. A sua chefe superior. A Valéria está fazendo uma observação que eu acho importante. A Valéria está falando, ela dizendo. Às vezes, eu vou ler aqui o comentário da colega. Às vezes o assédio é tão naturalizado que até mesmo em reuniões gravadas nós presenciamos frases como: se não estão gostando, é só pedir para sair. E dessa para pior. Acho que o problema maior é a insegurança que os empregados sentem em denunciar, em saber que sua denúncia não vai ser usada para te prejudicar, ou a garantia que vai ser levada adiante e que alguma atitude vai ser tomada. Isso vai ao encontro do primeiro questionamento que foi feito, né? Essa insegurança que os trabalhadores têm de procurar os mecanismos institucionais de defesa e de reação. E essa naturalização é extremamente adoecedora, né? Isso aqui é um dos casos mais graves. É do tipo, se você não está de acordo com o ilícito, você sai. Então, isso aqui, de forma presencial, remota, gravada, escrita, da forma como for, isso aqui é extremamente grave. Inclusive passivo de indenizações relativamente altas, né? Esse tipo de pressão. Um dos receios que as pessoas têm, inclusive, de uns questionamentos, né? Eu não quero pessoalizar, né, uma eventual responsabilização. Né? Partindo daquela lógica, se você procurar o Poder Judiciário, iniciar um processo judicial de reparação, você não necessariamente procura a pessoa física, vai ser uma ação contra aquele indivíduo, mas sim uma ação contra a instituição, que deixou, mais uma vez, de garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável para você. E progressivamente tentar criar essa cultura de segurança do trabalhador. Sempre falar é muito mais fácil, né? Estar inserido no ambiente de assédio é um contexto extremamente sensível, mas é fortalecer esse laço, sobretudo, do sigilo. Né? Qual é o procedimento ordinário?
Se não existem elementos suficientes para identificar uma materialidade ilícita e autoria, você se inicia uma espécie de sindicância. Que essa sindicância é justamente ouvir os indivíduos envolvidos, buscar se tem algo escrito, se existe alguma mídia abordando o tema. Então, para que aí sim inicie a possibilidade de penalização do âmbito disciplinar. Então, são duas coisas: garantia de sigilo, isso é fundamental, né? E é fundamental que o trabalhador tenha essa segurança dos mecanismos institucionais. E dois, é sim essa postura ativa de buscar a produção de provas e resolução do âmbito administrativo disciplinar. Doutor, e precisa de testemunhas no caso de assédio? Ou só as provas gravadas, a nossa palavra contra o assediador é possível? Tá, produção de provas, gente. Tá? Prova é fundamental em todo âmbito, seja no interno, disciplinar, seja no âmbito judicial. Tá? E também no judicial, se a gente for atrás de uma indenização civil ou se for atrás de uma punição no âmbito penal. Prova é sempre essencial. E aqui nós estamos diante de outra dificuldade que a gente tem do assédio. O assédio muitas vezes ele não é escrito, né? Porque o assediador, ele, por regra, tem um mínimo de instrução e não formaliza, não documenta isso. Então, uma possibilidade, né, e até forma de coibir esse tipo de atitude, é participar de reuniões ou encontros potencialmente assediatórios, convidando um colega, né, que seja de sua confiança. Porque aí a presença de um colega, querendo ou não, inibe esse tipo de postura e produz prova testemunhal. Tá? Bom, pessoal, a gente, inclusive, nós tivemos conversa com a diretoria da EMADES, principalmente com o nosso diretor Zé Maia, no que diz respeito a esse evento que nós começamos hoje e vamos fazer toda quarta-feira do mês, não é isso? A última quarta-feira do mês, a gente ficou já determinado que nós vamos trabalhar um determinado assunto até o final do ano, isso já está na nossa programação. Hoje a gente convidou o doutor Salomão para falar sobre assédio moral e, com toda certeza, um assunto tão pertinente, e a Fernanda falou aí com muita propriedade, como a gente vê a pouca participação de um assunto tão importante, tão em voga, tão em evidência como está, e nós temos aqui no auditório poucas pessoas e virtualmente nós temos aí quantos, Janaína? Por favor? 30. Nós temos 30, então nós temos 43. Eu pensei que tinha menos, com toda certeza. Mas ainda está pouco, nós somos 750, mais ou menos isso, né? 741. Então, era para nós termos aí mais da metade, no mínimo. Mas a gente agradece aí ao doutor Salomão pelo apoio, pela contribuição, pelo esclarecimento. E eu estava querendo convidar o José, não querendo não, eu queria que o Zé Maia tivesse feito a abertura, mas eu fui lá na sala, ele estava em reunião e eu não quis incomodar o José Maia, né? E como eu não quis incomodar o nosso diretor, porque ele estava em reunião para não sair, eu digo, não, eu vou lá convidá-lo para fazer o fechamento, né? E a gente tem que ser grato e tem que reconhecer o trabalho que essa diretoria tem feito na pessoa do Inácio, do José Maia, do nosso colega Itamar Lemos Marques. A gente, com certeza, nós vamos avançar e avançar agora, se Deus quiser, com passos mais largos. Obrigado. José, a bola é sua. Boa tarde, presidente Sidônia. Primeiramente, parabenizar aí a SEMA, né, pela ação, o doutor Salomão também que esteve aqui, infelizmente não consegui acompanhar a íntegra, mas é um tema bastante pertinente, e dizer que essa diretoria, assim quando o senhor trouxe essa demanda, nós abraçamos prontamente, essa diretoria vai dar total apoio, inclusive trazendo também outros temas com outros palestrantes de outras áreas,
né, para a gente fazer esse momento de roda de conversa, até o momento para dar mais leveza no ambiente de trabalho, que é muito intenso, muitas demandas, muitas solicitações, e dizer que, não sei se foi falado aqui no início por alguém, eu estou olhando ali para o Marquinhos, nosso ouvidor, o Estado do Ceará, né, já dispõe um sistema de ouvidoria, né, que tem amplo acesso, inclusive a EMATES recebe muitas reclamações, denúncias, no âmbito de denúncias e também muitos elogios através desses sistemas, que é o Sistema de Ouvidoria do Estado, regido pela CGE, e aqui nós temos um ouvidor que está ali, inclusive fazendo parte também do nosso público hoje, que é o Marcos Paulino, e fez perguntas pertinentes, eu imagino, né, que a gente tem a nossa dinâmica interna dentro do processo administrativo legal para essas apurações disciplinares, só complementando pelo pouco da fala que eu peguei do Dr. Salomão, né, que a EMATES já dispõe dessa metodologia legal para apurações de denúncias, mas que a gente sempre tem que estar aberto, obviamente, para melhorar esse tipo de atividade, para apuração, seja ela até para ouvir até um elogio e potencializar isso, enfim. E é isso, o presidente Sidônio, a gente, enquanto diretoria, ficou muito feliz, concordo demais com você quando a gente relata aqui a presença de poucas pessoas, principalmente aqui no centro gerencial, que está sendo bem mais tranquilo, confortável, né, para quem trabalha aqui, poderia estar aqui presente, e está tendo pouca adesão. Então vamos trabalhar para que na próxima a gente consiga também, né, trazer mais pessoas. E para complementar, né, dizer que você já falou muito bem, essa diretoria corrobora aí com essas ações inovadoras da ACEMA, mas o próprio ACT consta também esse tipo de palestras. A gente também está com o nosso programa, né, de gerenciamento de risco, que também vai realizar palestras já voltadas para a área mais técnica, né, com relação à dinâmica da segurança do trabalho. E aí, ao longo desse segundo semestre, a gente vai ter uma série de atividades como essas semelhantes. E amanhã, começando de amanhã, o nosso professor Júnior, aqui dentro do Centro Gerencial, também vai ter uma série de palestras temáticas aí, começando a falar com vocês, para a gente até melhorar e fomentar o processo de comunicação interna da EMATES. Nós somos aí várias gerências, né, vários subtemas, várias cadeias produtivas que nossos colegas trabalham, devido à multidisciplinaridade do nosso quadro. Tem colegas que trabalham com agroecologia, outros já mais na parte da pecuária, enfim, vocês são melhores do que eu para relatar isso. Então amanhã a gente vai estar começando também um ciclo de palestras temáticas voltadas também para a área técnica e um pouco a área administrativa, para nosso próprio público conhecer um pouco mais de cada ação que a EMATES está desenvolvendo. Então amanhã o professor Júnior vai iniciar um bate-papo também com vocês, semelhante a esse, e o Alci vai contribuir para falar também das ações lá na Fazenda Uruatã. Dizer que a gente fica feliz, né? Fica muito grato aí receber pessoas de fora para falar um pouco sobre essa temática tão importante, e dizer que pode contar com essa diretoria, viu, Sidônio? E vamos trabalhar, hoje foi o pontapé inicial, sempre a gente tem o que melhorar, então vamos buscar aí os gargalos para que a gente possa conseguir evoluir e avançar aí nas próximas palestras. Saudar também a turma que está de modo virtual, né? Cumprimentar a todos e dizer que esse é só o começo, né? A gente tem muito que ser feito, né? Não só ações inovadoras, mas coisas simples que dá para a gente atender e gerar um ambiente de trabalho mais agradável, gerar um bem-estar, né, no ambiente de trabalho, porque esse é o nosso pensamento. Tá bom, pessoal? Um abraço aí a todos. Boa tarde. Obrigado, José. Só um comentário. Não vim para a abertura porque a gente estava numa missão ali com relação à operacionalização da finalização do pagamento dos carros, que foi um dinheiro oriundo do convênio, e o sistema do MDA ele é um pouco mais burocrático e complexo. E aí os carros já estão liquidados, já estão aptos a serem pagos, né? Os colegas até já receberam. E eu ainda estou lá com o Daniel na minha sala tentando destravar esse negócio. Pois tá bom, você está com a carta de alforria já. Obrigado, Zé. Fiquem um abraço. à vontade aí.
A gente fica muito agradecido aí pela sua presença, ok? Bom, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, nenhum questionamento a fazer, e eu não sei se o doutor Salomão tem algumas considerações finais a fazer, a gente agradece a presença de todos que estão aqui no auditório e também virtualmente, e que nós vamos fazer com que isso vire rotina na nossa EMATESP. A última quarta-feira do mês nós vamos fazer um trabalho aqui. A gente vai ouvindo os colegas, discutindo com os colegas quais são os temas que eles acham que sejam importantes para a gente trazer para dentro da discussão, para dentro do nosso corpo de servidores, porque a gente avança dessa maneira. A gente tem que fazer esse dever de casa, como a gente diz. E nós vamos já, a partir de hoje, já pensar no tema do próximo mês, né? Pronto. E o doutor Salomão pode fazer as suas considerações finais. Pronto, gente, é mais um apelo final, né? Pela priorização da saúde. Então, identificando qualquer cenário, ainda que mínimo, de que o ambiente de trabalho está atingindo a sua saúde psíquica, procure um profissional. E sendo o caso, se afaste. Mais uma vez, comunique ao superior hierárquico, comunique aos órgãos competentes, sobretudo a ouvidoria, tenha essa confiança institucional. Caso não haja uma resolução, para além de procurar um especialista, um médico que ateste isso por meio de laudos, declarações, atestados, o que seja, em sendo o caso, buscar o Poder Judiciário. Então é isso, gente. Parabenizar a presença de todos e agradecer a atenção.